voltamos para mais um vídeo atrasado. E hoje esse vilão é pesado demais. Kung Fu Panda 2 é melhor da franquia. Vamos ver. Vamos lá. Deixem logo seu joinha, que é para ajudar o canal, né? Só não crescendo. E vamos lá. Panda 2, a continuação da aventura do nosso panda favorito. Depois do sucesso do primeiro filme, a DreamWorks veio com tudo em 2011. E não só com a sequência, mas também com a série animada de Kung Fu Panda. E desde os tempos eu assisti, é um pouquinho boa, só que é um pouquinho ruim também. Mitológicos, a humanidade debate uma única questão essencial para a vida humana. Qual é o melhor filme? Kung Fu Panda 1 ou Kung Fu Panda 2? Muitos preferem o primeiro pelas cenas de ação, mas outros preferem o 2 por causa do vilão e do quão épico ele consegue ser. Esse vilão é melhor do que o Tai Lung. No primeiro filme do Kung Fu Panda, eu comentei aqui sobre como eu sinto que as pessoas não valorizam tanto a história do primeiro filme. Nesse ponto, eu até acho que o Kung Fu Panda 1 é um tanto quanto injustiçado, porque ele consegue trabalhar muito bem a sua temática. E por isso que pra mim não é tarefa fácil o Kung Fu Panda 2 ser melhor do que o primeiro. E será que ele consegue fazer isso? O sucesso comercial de Kung Fu E também, se não fosse bom, né, não teria continuação. Panda 2 foi superior ao primeiro, alcançando incríveis 665 milhões de dólares, sendo que desse montante 92 foram da China. Então junte-se comigo nesse vídeo porque eu vou fazer a mega análise de Kung Fu Panda 2, chegando exausta em casa, tendo entender o arco dos personagens, a história, a temática, e ver se no final das contas Kung Fu Panda 2 é melhor do que o primeiro ou não. O filme começa com um lindo conto sobre um filho de dois pavões que reinavam sobre a China. Esse filho era conhecido como Lord Shen e ele almejava a destruição. Na China, né, onde eles moram já. Oxi. Ao utilizar o poder de fogos de artifício para o mal. Ele fugiu de casa temendo uma visão de uma vidente de que seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Shen quis alterar o seu destino, ordenando matar todos os pandas da China. Quando ele conseguiu isso e voltou para casa, os seus pais não o reconheceram mais, tamanha maldade que ele havia feito. Shen foi banido da cidade e jurou vingança. E mantendo a tradição do Kung Fu Panda, a gente também tem uma animação em 2D super estilizada para... Muito massa, muito foda essas animações que tem no início do filme. Queria que todo filme da DreamWorks tivesse isso. essa abertura. E é legal o estilo mesmo da animação, porque parece como se fossem bonequinhos chineses que eles usam para apresentações de lá. E de novo a gente vê todo o cuidado que a franquia do Kung Fu Panda tem na hora de adaptar alguns elementos da cultura chinesa. Sabe, não é feito de qualquer jeito. Após o conto, cortamos para a torre do Lord Shen. Ele é apresentado com essa direção dramática, com tons vermelhos sensacional. O Shen está construindo uma arma, mas para isso ele vai precisar de mais metal. Vamos pro logo do Kung Fu Panda e cortamos pro Vale da Paz. O Po se tornou um grande herói e admirado pela população. Ele inclusive agora tem até um bonequinho próprio. E esse é um detalhe bem legal que conversa com o primeiro filme e mostra a evolução do Po, aonde que ele conseguiu chegar. Porque se vocês se lembram... Ele antes que tem os bonequinhos, agora as crianças que tem o bonequinho dele, é muito foda. Também no primeiro filme era ele quem tinha os bonequinhos de madeira lá dos Cinco Furiosos, e agora ele mesmo tem o seu bonequinho. No templo podemos ver que Po virou um grande amigo dos Cinco Furiosos. Ele segue o seu treinamento com o mestre Shifu. O mestre demonstra suas habilidades graças à sua paz interior que ele conseguiu alcançar. Esse estado de espírito permite, inclusive, ele se mover de uma maneira super leve em harmonia com a natureza. Paz interior. E essa é a última etapa do treinamento do Po. Ele precisa aprender a meditar para alcançar essa paz interior
para que ele consiga fazer feitos como esse. Contudo, a conversa entre Po e Mestre Shifu é interrompida pela tigresa, que avisa que a cidade está sob ataque. Os lobos estão ali para roubar metal. Po e os 5 furiosos chegam no maior estilo e uma luta acontece. E olha que belo jeito de Esses lobos parecem aquelas hienas do Rei Leão. termos nossa primeira cena de ação. A sintonia do Po com os furiosos é incrível e a direção dá tempo para todos eles brilharem. Quando só resta um lobo, o Po percebe um símbolo estranho em sua armadura. E isso serve de gatilho para uma memória antiga envolvendo a sua mãe. E esse que vai ser o grande mistério do filme, essas memórias do Po. E que na verdade vai construir o arco do Po para ele entender da onde que ele veio, quem que ele é. E vocês vão ver que nesse filme eles vão tratar esse arco com ainda mais seriedade do que o primeiro. E a consequência disso é que a gente vai ter um dos pontos mais positivos dessa franquia. Não é nem desse filme não, é da franquia. O Po fica em... Caralho, um dos pontos mais positivos da franquia, né? Nem do filme. Mostra como esse filme é bom. em choque com a memória e acaba levando uma marretada em cheio, permitindo que o lobo consiga fugir. Todos ali percebem que algo estranho aconteceu com o Po, e o mesmo diz que precisa ver algo. Ele vai até o restaurante de seu pai, que fica super feliz em vê-lo. Mas que bom ver você, Po. Você emagreceu? Eu adoro Ele só abraçando a barriga dele. essa cena porque é a coisa mais pai barra mãe que alguém poderia dizer pro seu filho. E também porque é muito fofo ver ele se preocupar com o Po desse jeito. Além disso, dá pra ver que ele tem muito orgulho do seu filho, já que o restaurante inteiro tá tematizado como um dragão guerreiro. Mas na verdade ele não queria que ele fosse um dragão guerreiro. Só que quando o Po pergunta sobre a sua mãe, o pai começa a agir estranho. E ele admite que o Po é adotado. O quê? Não, adotado? Eu jamais poderia imaginar. Mas isso não é tudo. Ele também conta como conheceu o Po. Há muitos anos, ele encontrou o panda ainda criança nessa caixa abandonada no fundo do restaurante. Comovido pelo pandinha, o pai decide cuidar do Po. E essa é a história. Contudo, o Po não se dá satisfeito, porque ele ainda quer saber mais. Ele quer entender da onde que ele veio e que memória é essa envolvendo a sua mãe. E quem sou eu? Sou eu. E aqui entra uma das coisas que eu mais gosto desse arco do Po, porque todo esse negócio dele descobrir de onde que ele veio, ele se perguntar quem que ele é, conversa diretamente também com o treinamento que ele está recebendo do Mestre Shifu. O Po como personagem tem dois objetivos na história: encontrar a paz interior e descobrir quem que ele é. E no fundo, essas duas coisas estão correlacionadas. O filme corta para a cidade imperial, onde vemos alguns personagens realizando um treinamento. É então que o palácio é atacado por apenas uma pessoa, o Lord Shen. E ele é reconhecido pelos guardas. E eu amo como eles colocam um céu vermelho só pra deixar mais dramático a cena. Simplesmente baixa o céu da Gotham do Batman Animated Series no filme do Kung Fu Panda. Ah, é vermelho. Por quê? Porque é mais dramático, fica melhor. E tá tudo bem, deixa vermelho, eu gosto do vermelho. O Shen está ali para tomar a cidade que um dia pertenceu aos seus pais. E que para o Lord... Era antigamente que pertencia, né? Hoje em dia. É o seu direito. Os conselheiros e mestres do Kung Fu obviamente não vão entregá-la assim tão facilmente. Mas para isso, Shen tem uma arma secreta. Em pedaços aqui, em pedaços ali, em pedaços bem longe daqui, manchando a muralha. Caraca, velho, olha essa animação! Olhem esses olhos! Esse é o olhar de uma... De um psicopata, o olhar de um psicopata, de um cara nojento, de um Hans-Lenda da vida. pessoa obcecada. E quando a gente diz que o que importa são os pequenos detalhes, é exatamente disso que a gente está falando. O Lord Shen é um vilão que busca vingança, beleza. Mas como que você mostra essa vingança, esse desejo de vingança dele? E a resposta é com a atuação. Mas bem, a gente está falando de uma animação. A atuação é feita através da modelagem 3D e da animação mesmo.
E esses olhos, eles fazem toda a diferença. São olhos de uma pessoa que não dorme, de alguém que está planejando isso há anos e que cada pensamento da vida dele o levou para esse caminho, para esse momento, a sua vingança pessoal. O Shen primeiro luta com os conselheiros, mostrando que ele sabe se sair muito bem com o Kung Fu, mas contra todos os mestres ele não tem chance. E ele sabe disso. É por isso que ele revela a sua arma secreta, que é esse canhão em forma de dragão. E contra uma arma de fogo, o Kung Fu é inútil. A notícia da tomada da cidade chega até o Vale da Paz. O mestre Shifu, preocupado com o futuro do Kung Fu, manda Po e os 5 furiosos para deter essa ameaça. Antes de sair, o seu pai o encontra e temos uma bela cena com Po titubeando para responder que o Ping é o seu pai. Você é meu filho! Nossa, essa cena dá vontade de chorar. Ele falando, você é meu filho. Que fofo. Esse personagem é muito massa. É muito massa esse personagem. Se importa demais com o povo. Não é? E assim, claro, Não é? Que cena foda. que o Ping é o pai do Po. Afinal, o pai é quem cuida. Essa cena é boa, ela tá dialogando com o arco do Po ao longo do filme, mas às vezes eu fico me perguntando se a reação do Po realmente foi apropriada. Porque se é óbvio pra gente que o Ping é o pai do Po, deveria ser óbvio pro Po que ele é o seu pai também. O que o filme quer construir nesse momento é que o Po tá tão na dúvida sobre o seu passado que ele não sabe quem que ele é hoje. Ele não consegue nem dizer que o Ping é o seu pai por causa disso. E eu entendo o que eles querem fazer aqui, mas eu acho que a cena teria tido um impacto maior se o Po respondesse sim que o Ping é o seu pai, mas que ele apenas demorasse para responder, como se ele tivesse apenas confuso. Ele brincando com os bonecos. Que cena fofa, cara. Que cena fofa. Porque no fundo é o que ele tá confuso. Eu sinto que uma reação assim estaria mais de acordo com o arco que ele tá passando. Agora, também é preciso pontuar que esse é um filme para criança e tudo tem que ser bem mastigado. É muito mais fácil você construir a dúvida do Po de que ele sente que o Ping não é o seu pai, para depois você inverter isso e ele lá no final dizer que o Ping é o seu pai. Então o que o roteiro acabou fazendo foi escolher uma rota que é mais simples e direta para contar esse arco do Po. O que eu não tô dizendo que é ruim, mas eu tô tentando ver o potencial para tentar deixar ela ainda melhor. De um jeito ou de outro, vocês vão ver que o payoff lá no final vai valer muito a pena. Enquanto os nossos heróis se deslocam para Gogman City, o Lord Shen aumenta a força do seu exército, numa cena que parece ter saído do Senhor dos Anéis. Durante a jornada, o Po tem um pesadelo Eu nunca assisti Senhor dos Anéis, então eu não sei. com seus pais biológicos, e ele teme que tenha sido rejeitado pelos seus pais por ter algum tipo de defeito. E isso sim é algo muito interessante para o personagem do Po. As dúvidas que o Po tem ao longo dessa jornada, elas são bem legais. Não é incomum você encontrar pessoas que, quando descobrem que foram adotadas, elas passarem por alguma coisa parecida, algum tipo de dúvida como essa. Na tentativa de descobrir o que aconteceu com os pais biológicos, a própria pessoa pode acabar se culpabilizando, sabe? Como se ela tivesse sido abandonada porque tem algum defeito nela, algum problema nela. O Po tá sentindo mais ou menos isso. E pra mim, esse é o tipo de coisa que eu acho muito interessante pro personagem do Po, porque ajuda ele a ficar ainda mais complexo, ajuda a gente a comprar essa jornada, a própria temática do filme, que é um pouco mais pesada para um filme de Kung Fu Panda, e sem falar que o Po, ele na sua essência, ele é um personagem mais leve e divertido. E quando você tenta levar ele a sério e faz bem feito, esse é um twist extremamente bem-vindo. O Po acorda do sonho e tenta meditar conforme orientações do mestre Shifu, mas novamente falha. Ele tá longe de ter a paz interior, e é nisso que surge a tigresa, e ambos decidem treinar juntos. Isso leva os dois para uma conversa sobre o que realmente está incomodando o Po e o pai dele. Aqui na casa, São Francisco. Para uma conversa sobre o que realmente está incomodando o Po e o pai dele. Os outros furiosos aparecem ali, e temos talvez a melhor piada do filme. Nossa, eu sou sortudo. Nunca tive problemas com meu pai. Talvez porque mamãe comeu a cabeça dele antes de eu nascer. É por isso que todo mundo ama os 5 furiosos. Talvez porque mamãe
comeu a cabeça dele antes de eu nascer. Finalmente, os heróis chegam em Kongman City e cortamos pro Lord Shen, que nessa cena bem emblemática joga o trono do seu pai da torre. É curioso como os vilões do Kung Fu Panda adoram Daddy Issue, né? Aliás, e também vale ressaltar essa correlação que o Lord Shen tem com o Po. No primeiro filme, tivemos o Po com Tai Lung, ambos adotados pelos seus pais. E na sequência temos Po e Shen, em trajetórias opostas aos seus pais biológicos. O Po quer conhecer mais do seu passado, da sua família, enquanto Ele quer apagar o seu passado. que o Shen o nega de todas as formas. Isso eu achei que funcionou no primeiro filme, mas funciona ainda melhor no segundo. Esse tipo de correlação do vilão com o protagonista eu acho essencial para filme de animação como esse, porque é uma coisa que dá uma diferenciada na aventura, justifica a história ser um filme. A história fica maior do que ela é, não é só uma aventura que eles vão deter um vilão que apareceu numa outra cidade, porque a aventura toda conversa com o arco pessoal do Po. Tudo acaba se entrelaçando numa teia muito bem construída. E essa também é uma forma inteligente de correlacionar o vilão com o protagonista, porque demora muito pro Po conhecer de fato o Lord Shen. Até eles se verem pessoalmente, cara, é uns 45 minutos de filme. Mas se você consegue correlacionar os dois personagens antes mesmo deles se conhecerem, você vai criar uma harmonia na história muito maior. E isso pra mim já é o suficiente pro Lord Shen não ser um vilão genérico. E olha, eu não quero dar muito spoiler, mas acho que o Shen tá um pouco acima da categoria de genérico. Ele tá no bom ou no muito bom. Mas já eu chego lá. Agora que o Shen tem a China, ele pede para a mesma vidente ver o seu futuro. Contudo, nada mudou. O destino ainda diz que ele será derrotado por um guerreiro preto e branco. Para piorar, É o Yin Yang que vai ter que derrotar o Yin Yang. aquele lobo de antes aparece e avisa o Shen que foi derrotado por um guerreiro panda. Isso deixa o nosso vilão possesso de raiva, porque simplesmente não deveriam haver mais pandas. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas o Lord Shen ele promoveu um genocídio de pandas. E o filme sabe disso e ele tenta de todas as formas lembrar que o Lord Shen fez isso sem de fato falar as palavras que ele matou os pandas, porque ainda é um filme para criança. Sei lá, você não pode falar a palavra genocídio no meio do Kung Fu Panda. Mas foi isso que o cara fez. Agora eu pensei numa criança no meio do cinema. Papai, o que é genocídio, papai? Filho, falamos depois, filho, falamos depois. É quando um lobo bota uma codorna em cima de uma codorna, né? E fala genocídio. Cortamos para os heróis, que percebem que a cidade está infestada de lobos. Eles vão precisar ativar o modo stealth e chegar até o castelo sem que ninguém perceba. E é claro que o Po não é muito discreto nesse negócio de modo stealth. Eles usam uma fantasia de dragão e conseguem a informação de que alguns mestres do Kung Fu ainda estão vivos. Ah sim, e tem essa cena icônica. Eu amo essa cena, eu sempre rio dessa cena. Eu acho que é porque me faz lembrar daquela cena do rinoceronte do Ace Ventura. Cara, aquela cena é muito engraçada. A nossa trupe é descoberta e precisa fugir. Vamos ter uma cena divertida de fuga, que faz de tudo. Até mesmo referência a Pac-Man. Só é uma pena que a cena dura pouco. Aliás, aqui até vale um pouco uma certa crítica para esse filme, que é em relação às cenas de ação. Não é que as cenas de ação estão ruins, na verdade elas estão boas. É só que elas não estão naquele nível de excelência que o primeiro teve, sabe? Não tem nenhuma cena de fogo. Mas tem uma cena melhor do que aquela cena da pena do Tai Lung. Não existe. Fuga do Tai Lung ou aquela cena da ponte, que são duas cenas 10 de 10. Mas eu tô falando até o momento. Vamos continuar vendo o filme que daqui a pouco ele cala minha boca. O Po e os outros invadem a prisão atrás dos mestres do Kung Fu. Crocodilo e Ox estão traumatizados pela arma de Shen. Eles alegam que o Kung Fu morreu. Numa sequência bem estilo Jackie Chan, o Po tenta convencê-los a lutarem pelo que acreditam. Mas é inútil. Eles preferem ficar em suas celas. Então, o Po encontra o lobo de antes e vai atrás dele para ter algumas respostas sobre o seu passado.
Ai, ai, e vocês lembram que eu acabei de reclamar das cenas de ação há 1 minuto? Pois é, porque o filme agora vai ter uma cena de ação espetacular. É uma cena de perseguição com o Po usando um transporte para alcançar o lobo. E depois deles lutando Kung Fu enquanto desvia de objetos. Os lobos são tudo parecido, né? É demais, simplesmente maravilhoso. E também é muito legal ver o quão rica e cheia de detalhes é essa cidade chinesa. Você realmente sente que é uma cidade viva, pulsante e principalmente pela escala dela. Quando a câmera se afasta e você vê a cidade por cima, é muito legal ver os detalhes da cidade. O Po consegue derrotar o lobo, mas ele cai bem na frente do palácio do Shen. E lá se vai o modo stealth. Eles são capturados. Ao passarem pelo pátio, eles encontram o martelo do Rino. Ele que foi um dos mestres do Kung Fu que morreu naquele ataque do Shen. E tipo, essa morte do mestre do Kung Fu Rino é pra ser uma grande coisa. Do mestre do Kung Fu Rino é pra ser uma grande coisa. Ele é tipo uma super hiper mega lenda. Tanto que o Po e os outros ficam chocados ao só ver o martelo dele ali. Mas eu sinto que o filme não consegue estabelecer muito bem a importância desse personagem. E parte disso é porque você deveria primeiro ver a série animada do Kung Fu Panda. Só que tem um problema nesse argumento, que é o fato do Kung Fu Panda 2 ter saído antes da série animada. E essa série animada é boa, só que tem uma animação horrorosa. Horrorosa essa animação. Na verdade, era pra ter sido o contrário. A série animada deveria ter saído antes do desenho. Mas por conta de alguns imprevistos, acabou ficando pra depois do filme. E eu imagino que pra quem tava assistindo o filme naquela época, talvez tenha sido um pouco confuso entender quem que é esse Rino aí. Já o Shen está nervoso em ver o dragão guerreiro, porque lá no fundo, ele teme que a vidente esteja certa. Contudo, quando ele vê quem é o Po, o mesmo fica aliviado, claramente subestimando as habilidades do nosso panda. A vidente estranhamente parece conhecer o Po, algo que vai ser importante para depois. Inclusive, ela fica surpresa quando descobre que o Po não está ali para se vingar pelo que aconteceu aos outros pandas. E isso vai ser fundamental para a história daqui a pouquinho. Mas é nisso que os heróis... Ela, você não veio se vingar, você não veio matar ele. Mas eu pensava que você vinha matar ele. Não, eu só vim matar ele. Mas não é pelo motivo do genocídio. Não, é porque genocídio. Eles revelam o verdadeiro plano deles. Todos estavam preparados. E com muita organização tática, eles destroem a arma. O Po vai cuidar de Shen, mas ao se aproximar do vilão, ele percebe que suas penas possuem aquele mesmo símbolo de antes. Novamente, ele tem um gatilho de memória de sua mãe. E isso dá a janela de oportunidade pro Shen fugir. Só que o Shen também não é burro não, e ele estava preparado para um eventual ataque do Po. Ele voa até uma base que estava cheio de suas armas. O vilão ordena que disparem e o palácio inteiro é bombardeado. Os nossos heróis tentam sobreviver fazendo de tudo, e a direção manda bem demais, usando o tradicional vermelho para dar aquela... Ele corre, corre, negada! Os caras têm... dramaticidade. Com o panda ainda abalado, cabe à tigresa a liderar a equipe na tentativa de fuga. E putz, olha, até me arrependo de ter falado que esse filme não tem cenas tão boas quanto o primeiro, porque essa cena, cara, ela tá no nível do primeiro. Ela é excelente. Eu sabia que tinha que ter um pouco de fé com esse filme. Os heróis conseguem fugir de uma maneira épica ao utilizarem a queda da torre ao seu favor. Já o Shen fica possuído com aquela cara de doido, com aqueles Doido varrido. olhos por causa da fuga. Ele ordena seus lobos partirem, porque ele vai conquistar a China inteira. O Po e os outros chegam até a prisão de antes, e lá os 5 furiosos confrontam o panda por ter titubeado novamente. WhatsApp. Furiosos confrontam o panda por ter titubeado novamente. E o Po mente dizendo que não foi nada. E claro que a tigresa percebe isso. Ela ordena que o... Você é um FDP, filha da puta, arrombado. Eu não
nunca devia ter confiado a um dragão guerreiro que é um panda gordo e sedentário. O Po fica ali enquanto se recupera. E isso inicia uma briga entre os dois. E no final, o Po não tem escolha a não ser contar o que realmente está acontecendo. Ele tava lá, entendeu? O pavão estava lá na última vez que eu vi os meus pais. Esse é um daqueles momentos que me levam a pensar que Kung Fu Panda 2 é melhor que o primeiro. E principalmente pela história que eles estão contando e o arco dramático do Po. Esse segundo filme, ele é bem menos previsível do que o primeiro. Essa história do 2 é muito mais dinâmica e te mantém engajado. E ainda tem esse fator do passado do Po, que na minha opinião é muito bem construído ao longo do filme. Esse mistério que vai escalonando os gatilhos da memória do Po. Cara, eu acho isso bem feito. Talvez a história que eles vão contar depois do passado seja um pouco previsível, sim, mas o jeito que eles vão contando torna a coisa mais imprevisível. Cortamos pro Shen, que vai ter mais uma boa cena dele conversando com a vidente. Ela comenta como todas as ações do Lord Shen estão manchando o legado de sua família. E o Shen não quer saber disso, pois ele nunca foi amado. Algo que a vidente diz não ser verdade. Meus pais me odiavam. Você compreende? Caraca, mas como é bonita Eu não compreendo. essa animação do pavão, hein? Esses olhos, eu tô apaixonado por esse pavão, cara. Esses olhos são maravilhosos. E olha, falando O cara tá passando pelos olhos de um pavão. no geral do filme, eu preciso admitir que no momento que eles chegam na cidade principal, esse filme dá um level up legal. Até eles chegarem na cidade, era uma sequência boa, ok, mas não no nível do primeiro. Depois da cidade, sobe de nível, tudo que acontece ali tá no Mas a animação tá muito mais bonita do que do primeiro. Mais orçamento, né? nível do primeiro, ou até melhor. Os 5 furiosos, sem o panda, invadem a base militar de Shen para impedi-lo de uma vez por todas. Eles não sabem, mas o Po também está ali agindo por conta própria. O dragão guerreiro ativa o modo sorrateiro e encontra Shen primeiro. E ele insiste em saber o que aconteceu naquela noite. Eu estava lá e vi seus pais abandonarem você. Foi tão terrível. Caraca, mas esse Shen é mal mesmo, é puro entretenimento esse vilão. Uma luta entre os dois acontece, enquanto que os furiosos descobrem que o Po tá ali e tenta ajudá-lo. Novamente, Po coloca Shen na parede e o vilão mete uma pedrada de diálogo. Seus pais não amavam você. Poxa, velho, mal que... Se eu fosse o Po, não me amavam. E seus pais também não te amavam, filho da puta. E finalizava ele. Mas o Po é frouxo. que tem esse filme que quando você pensa que ele já tá no seu limite de qualidade, ele vai lá e sobe de novo. Não é possível esse filme, velho. Esse vilão, ele tem um molho. Ele tem um molho. Ele tem. Vamos parar pra pensar o que tá acontecendo? É um pavão contra um panda lutando Kung Fu. E é a coisa mais dramática possível, super levada a sério. E o negócio funciona. Como é que pode? Como é que eles conseguiram fazer isso? É inacreditável. Eu não sei como chegamos nisso, mas eu amo. Eu amo. O Shen, então, atira a queima-roupa no Po, que sai voando pela cidade. E o filme, de forma brilhante, corta pro Mestre Shifu, que sente a possível morte de Po como se ele fosse o Yoda. O nosso panda ficou gravemente ferido, mas ainda está vivo. Ele é resgatado pela vidente, que instiga Po a se lembrar do que realmente aconteceu naquela noite. E finalmente, depois de 1 hora de build-up, vamos ter a revelação do que aconteceu no passado do Po. A animação vai para o estilo 2D e mostra a Vila dos Pandas. O local foi atacado brutalmente por Shen e seus lobos. O pai biológico do Po fica para trás para dar tempo para a mãe e o bebê fugirem. O Po, no presente, sente que essa é uma memória dolorida e tenta evitá-la. Só que, novamente, a vidente insiste. E ele, então, começa a praticar os movimentos do Mestre Shifu, buscando a paz interior e enquanto lembra do seu passado. Aqui, ó, só de lembrar a cena, eu tô todo arrepiado. É sensacional essa cena. Cara, essa cena deve ser de arrepiar mesmo. Essa cena é muito foda, muito foda.
É cinema. De Absoluto cinema, igual o Marcelo Cinema. novo, assim, ó, esse filme ele tinha tudo pra ser só comédia leve, a Kung Fu com o Panda, os caras fazendo piadinha de comida, mas não, velho, mas não! Eles vão na 11ª potência, eu não sei como que eles conseguiram aprovar esse filme, mas eles vão com tudo. E o grande mérito dessa cena é total da direção do storyboard, porque não é só o flashback, é como que o flashback comunica com o presente, com o que o Paul tá fazendo, buscando a paz interior. Ele busca na meditação uma forma para conseguir combater uma memória que lhe faz mal. Cara, isso é muito poético. A mãe do Paul fugiu até as montanhas com seu filho. E a única forma de escapar dos lobos foi deixando o Paul numa caixa de alimentos, enquanto ela distraía os inimigos. Finalmente, Paul lembra de tudo e pode agora encontrar a paz interior, entendendo quem ele é e quem ele escolheu ser, e não de onde ele veio. Parlami d'amore. Eu sou o Paul O dragão guerreiro. e preciso de um chapéu. Esse filme Preciso saber por quê. não tinha o direito de ser tão bom, hein? Não tinha. E também é muito bom ver como que o filme correlaciona essa paz interior com toda a vida do Paul. E como que isso se relaciona com o pai dele, que lá no início do filme ele não chamou ele de pai. E agora finalmente ele entende que sim, ele é o seu pai. E é a maneira como o filme faz isso. As cenas do flashback, as cenas do presente, o Paul buscando a paz interior, a música também, cara. É tudo construído de um jeito que você sente o quão importante é esse momento pro Paul. Não é feito de qualquer jeito. E existe uma paixão verdadeira de transformar essa cena na melhor cena possível. E essa cena é isso. É a melhor cena que eles conseguiriam fazer. Não dá pra melhorar. Ela é perfeita. Depois dessa cena maravilhosa, o filme corta pro Shen, prestes a matar os 5 furiosos diante de toda a China. A cidade entra em pânico com medo desse ditador maluco. Só que o Paul aparece ali e temos uma das piadas mais lembradas desse filme. Um panda está entre você e o seu destino. O quê? Essa Ele não escutando nada. piada é muito boa. É só uma pena que depois começaram a copiar ela em todos os lugares. Que eu me lembro do Shazam também fazendo essa piada. Com o seu jeito estabanado, o Paul chega até os barcos e luta com os lobos e ainda liberta os 5 furiosos. A gangue está reunida e eles ainda recebem a ajuda do boi, do crocodilo e do mestre Shifu. E a melhor palavra para definir essa cena é épica. Simplesmente épica. Novamente, eles usam o vermelho para aumentar a tensão. E a direção aposta em cenas de interação do Paul com os furiosos, que funcionam muito bem. E o Shen, ao perceber que o Paul tá virando o jogo, começa a ficar com medo novamente. Afinal, ele teme que a profecia irá ser realizada. Ele atira a queima-roupa e consegue liberar passagem para os seus barcos. E esse tiro praticamente derrota todos os heróis, menos o Paul. E se preparem porque esse final é maravilhoso! De forma dramática, Paul se levanta, determinado a enfrentar um exército inteiro sozinho. Shen ordena que ataquem o panda, e o herói, utilizando a técnica do mestre Shifu, consegue alterar a direção das balas. E aqui o Paul prova que o Kung Fu Que cena foda, que cena foda. é mais poderoso que uma arma, o que também é muito poético considerando toda a base de inspiração que eles fazem com o Kung Fu Panda ser baseado no gênero wuxia. O panda revida uma das balas diretamente pro navio. O vilão fica indignado com ele, porque o Paul conseguiu alcançar tal nível de esclarecimento e paz, mesmo com ele tendo tirado tudo. Como foi que fez isso? Nossa, esse vilão, eu não lembrava que esse vilão era tão bom, sinceramente. Melhor que Tai Lung, e se você quiser pode colocar esse vilão na lista dos melhores vilões de animações grandes lá dos Estados Unidos. Vai competir com os vilões grandes da Pixar sem nenhum problema. Sim, falei, tô nem aí, realmente eu acho o Lord Shen um baita vilão. Shen não é... Esse daí é vilão nível Pixar.
Só que a DreamWorks também faz uns vilões memoráveis. A DreamWorks também faz uns vilões memoráveis. Todos os vilões da franquia Kung Fu Panda são bons. Tirando a Camaleão. Mas todos, tirando ela, são bons. Admite abandonar o passado. Ele não aceita como seus pais o deserdaram. Mais uma vez, o vilão ataca o Paul, que se defende. Temos uma luta maravilhosa entre os dois, que termina quando o barco colapsa bem em cima de Shang, A morte do Shang. o derrotando de uma vez por todas. Na verdade, ele até morre, mas o filme não chega a dizer que ele morre, né, porque ele é um filme para criança, mas ele morre. E depois dessa luta maravilhosa, vamos pro grande final do filme, que é igualmente maravilhoso. Po abraça a tigresa e depois é abraçado pelos seus amigos. Na última cena, Po retorna pro Ping. O que o povo deve ter chipado eles dois. Agora esclarecido e convicto de que ele é o seu pai. Os dois se abraçam, numa cena emocionante. Agora eu sei quem eu sou. Sabe? Sou seu filho. Pô, essa cena sempre me pega. E eu falei que aquela cena no início do filme poderia ter sido diferente, mas cara, não importa de verdade, porque esse payoff, esse final, ele é muito bom. Toda essa jornada do Po é muito bem feita. Ainda vai ter uma última cena no filme revelando que o pai biológico do Po ainda está vivo e junto com outros pandas, criando um baita gancho para uma continuação. Na continuação mostrou sobre isso. E assim termina Kung Fu Panda 2. E senhoras e senhores, que ótimo filme. Ele começa bem e de forma surpreendente vai melhorando a cada minuto. Você é envolvido pela qualidade do filme, sinceramente. Só por esse resumo já deu pra dizer absoluto cinema demais. No momento que eles chegam na cidade, não tem jeito, galera. Esse filme passa a ser melhor que o primeiro. E olha que eu gosto do primeiro. A direção, storyboard, fotografia novamente levaram o filme para outro patamar. Mas o que eu acho que é o diferencial pro 2 é o roteiro e o seu vilão. Tem um bom roteiro, mas é um tanto quanto batido demais. E o que realmente destacamos nele foi como eles conseguiram juntar o taoísmo nas ideias dentro daquela estrutura de filme. E isso foi excelente. Mas o segundo é menos previsível e foca mais na jornada de descobrimento do Po. O filme se leva a sério, surpreendentemente. E todos os amigos do Po, os 5 Furiosos, têm uma participação maior e melhor. E cara, como esse filme é épico, é muito épico. Eu não canso de repetir isso, mas é sensacional como esse filme é tão épico para um filme de... Épico demais, cara. As lutas são muito boas, só que não superam o primeiro. Pra mim não superam. Panda com Kung Fu. A gente tem cenas como essa. Nossa, essa cena dele se levantando e mostrando todo mundo ali. Foda demais. Foda demais. Essa daqui. Não seguram. Feridas seguram. E essa. Tudo isso num único filme. Pra mim não tem jeito. É melhor que o primeiro, sim. E por isso, agora a gente vai pra nota mínima e pra nota máxima. Pra nota mínima é 8. Ao reassistir... Deixo um 7,5, nota mínima. Não achei... É bom demais, só que não achei tudo isso. Mas... nota mínima, 7. No filme, eu não consigo ver muitos defeitos ou pontos criticáveis. Talvez o que baixe um pouco aqui a nota seja o primeiro ato, que não tá no mesmo nível que o segundo e o terceiro. Mas isso é... Uma coisa que eu gostei demais foi aquela cena muito fofa demais do Po com o pai. A cena dá vontade de chorar. detalhe. E pra nota máxima, nota 8,5, porque é um filme que dá tudo de... Também deixo um 8,5, nota máxima. Sim, e faz praticamente com muita qualidade e amor. O arco do Po de encontrar a paz e entender quem ele é e os flashbacks funcionam muito bem. Novamente, o segredo é como contar. E eles contam de um jeito incrível, começando com a memória gatilho até ele na Vila dos Pandas destruída. E por isso, Kung Fu Panda 2 vai fechar a média em 8,3. Eu vou ver a média daqui
7 com 8,5. A média fica no 7,77. Essa é a média final do filme. O que, pra mim, é um notão, e eu não lembrava, sinceramente, que esse filme era tão bom assim. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes da DreamWorks até hoje. E pessoal, aqui termina a minha análise de Kung Fu Panda Bom demais esse filme, bom demais. 2. Eu espero que vocês concordem comigo. E se não concordarem, tá tudo bem, comentem aqui embaixo. Deixa aquele joinha. Só que eu não achei que superou. O vilão superou o Taylor. Superou ele muito. Mas eu não achei que superou o primeiro. Se inscreva, compartilhe o canal com um amigo, que isso ajuda demais aqui. A saga do Kung Fu Panda continua, tem o 3 e o 4 ainda. Mal posso esperar pra chegar nesses filmes. Agradeço de coração você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado. E eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. O quê? Começou o Black Friday! Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo muito massa do Gabinalto Z. E fui. Fiquem com Deus.